O técnico Abel Ferreira quer o zagueiro Nino no Palmeiras em 2026. E com a pedida do treinador, as especulações em cima do zagueiro se tornam ainda muito mais fortes. E eu passei a acreditar numa eventual contratação, sim, a partir do que trouxeram o pessoal do ESPN, que eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo no segundo desta segunda-feira. Matheus Pereira é outro jogador que o Palmeiras monitora de perto e não é de agora, já é desde o começo de 2025. Se vacilar, eu acho que até antes disso, né? Surgiu novas informações de qual será a estratégia que o Palmeiras vai adotar para, quem sabe, colocar uma proposta na mesa para o jogador hoje do Cruzeiro, e ele tá tentando, né? Não sei, tá rolando especulação e dizendo aí que ele vai renovar com o Cruzeiro, mas enfim, não tem nada certo e eu quero falar isso com vocês também neste vídeo. Quero aproveitar também para trazer uma notícia preocupante a respeito do jogador Paulinho. Jogador que teve um investimento muito alto do Palmeiras, e a pergunta que não quer calar para todo palmeirense: o homem vai conseguir já começar a atuar pelo Palmeiras no Campeonato Paulista ou ainda teremos que esperar ainda mais a recuperação do jogador? Tem médico do Palmeiras falando sobre esse assunto e é bom a gente comentar no canal também. Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, Palestrino, o seu like, ele é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho por aqui e é sempre aquele recadinho bacana para você. Se você não conhece a gente, muito prazer, meu nome é Heleno Rodrigues, assiste esse vídeo até o final e aí, se você gostar do conteúdo, você se inscreve e deixa o seu like. Beleza? Vamos ficar combinado assim? Então, sem mais delongas, vamos falar desse monstro que tá na sua tela aí. Que, rapaziada, eu fiquei meio preocupado com as informações que saíram. Diretamente postada pelo portal Nosso Palestra, repercuto com vocês aqui. Um dos maiores reforços da história, podemos dizer assim, do Palmeiras, pelo menos falando em questões financeiras, né? Paulinho vive aí a expectativa de finalmente decolar, deslanchar no Palmeiras nessa próxima temporada de 2026, e toda a torcida do Verdão aguarda ansiosamente, porque esse ano, o pouco que ele jogou, principalmente no Mundial de Clubes, ficou evidente o talento que ele tem. O homem segue se recuperando aí depois de uma nova cirurgia na perna, e o camisa 10 do Verdão ainda não iniciou a transição física. O Palmeiras divulgou em suas redes sociais parte do planejamento que o clube vem adotando com os jogadores lesionados, que irão trabalhar na academia de futebol até o dia 23 de dezembro, e nesse vídeo o médico, o tal do Pedro Potin, comenta sobre a situação de cada jogador e falou especificamente do Paulinho. No comentário que ele fez lá para a TV Palmeiras Sporting Bet, Palestrino, o médico do Palmeiras, do Pedro Potin, disse que o jogador ainda está em um período curto de recuperação. Porém, o atleta vem tendo uma excelente evolução em sua recuperação. Uma fala bem breve do médico do Palmeiras, mas quando ele fala que o período é curto, dá margem para nós entendermos de que o Paulinho não deve iniciar no Palmeiras esse campeonato paulista. Eu aguardava demais, principalmente das notícias recentes que apareceram, de que o homem estava lá lutando, voltando, né, abdicando de parte das férias para treinar, para, né, a fisioterapia, voltar de fato com tudo. Mas pela informação de bastidor do médico do Palmeiras, esse vídeo no qual ele foi questionado tá lá na TV Palmeiras Sporting Bet, se você quiser acompanhar na íntegra. Isso dá muita margem pra gente ficar um pouco desanimado, porque eu, particularmente, acredito que boa parte da torcida já contava com o Paulinho no início do Campeonato Paulista. Porém, pelo médico falar que o período dele de recuperação ainda é curto, a nossa expectativa vai lá embaixo. Então o jogador deve ter um tratamento com cuidado do Palmeiras antes de retornar aos gramados, né? E não deve ser aí reforço do Verdão, pelo menos nos primeiros jogos da temporada. Pelo menos isso é o que me aparenta. E o que é preocupante? O Palmeiras pagou uma bagatela por este cara, velho. Mas foi um dinheiro absurdo. Eu acho que ele foi mais caro que o Vitor Roque, se não me falha a memória. Teve boas atuações pelo Palmeiras, mesmo jogando limitado com o seu problema na perna, né?
já fez essa nova cirurgia. E a verdade é que a gente não tem uma data prévia fixada pelo Palmeiras, né, pelo departamento médico lá, o Núcleo de Saúde e Performance, do retorno do Paulinho. O que faz, né, a gente refletir se de fato valeu a pena o investimento do Palmeiras. Uma coisa eu tenho certeza, se o Paulinho voltar 100%, cara, vai pagar totalmente o que o Palmeiras investiu, porque ele já mostrou que tem talento. Agora, se o Palmeiras tiver muitas dificuldades para o retorno do Paulinho, o Paulinho não poder ser protagonista, ter que ficar fazendo controle de carga durante o ano com o cara, rapaz, aí o investimento vai soar muito pesado. É aquilo que a gente fala, todo jogador é uma aposta. O Paulinho, ele é uma aposta muito mais das assertivas, mas ele não deixa de ser uma aposta. O jogador veio com a lesão que já tinha no Atlético Mineiro, né? Pegou muito mal para dona Leila quando ela falava do Neymar que o Palmeiras não era departamento médico para ficar contratando um jogador lesionado. Contratou o Paulinho, 60% a 70% dos jogos do Palmeiras o Paulinho não atuou e ainda tô jogando por baixo, né? Gastou uma bala no jogador e agora a gente vive a expectativa dele voltar no início do ano, mas o médico do Palmeiras vem e dá esse banho de água gelada na torcida, dizendo que o jogador, pelo menos isso está nas entrelinhas, deve seguir o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance e não deve, pelo meu entendimento, iniciar jogando pelos primeiros jogos do Paulista como protagonista do Verdão. É lamentável, é um jogador que a gente poderia ter contado este ano se não tivesse o problema da lesão. Talvez o ano do Palmeiras teria sido diferente se ele fosse titular, mas as coisas nem sempre são da maneira que a gente quer. Quero saber o que você pensa de tudo isso. Quero saber se você tomou um banho de água gelada também com essa história. Paulinho, cara, se eu for chutar agora, talvez volte lá para março, tá? Fevereiro, março. É o que eu tô chutando agora. Por isso daí que o médico do Palmeiras falou lá na TV Palmeiras. E vamos lá, seguindo aqui no canal, nessa segunda edição, falando de mercado da bola. Mercado da bola, as especulações no Palmeiras não param a respeito de vários jogadores, interesses e sondagens supostamente feitas pelo Palmeiras. E a gente se abastece com todo o cuidado do mundo, com o pezinho no chão, para a gente trazer algumas informações para vocês. E agora quero trazer pela segunda vez, porque eu já fiz um vídeo falando do Matheus Pereira há alguns dias atrás, semana passada, né? E agora tem um detalhe importante que eu queria dar a opinião para vocês dessa estratégia que o Palmeiras quer adotar para uma eventual proposta ao Matheus Pereira. Mas olha só, Palestrino, terminada a temporada lá do Cruzeiro, com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, a Raposa já começa a pensar no ano de 2026. Além das chegadas e saídas de jogadores, o clube também pensa, Palestrino, na permanência de atletas importantes, que é o caso aqui do Matheus Pereira. O Cruzeiro não descarta renovar com o jogador. O camisa 10 tem vínculo apenas até julho do ano que vem, né, 2026, e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A diretoria do Cruzeiro, porém, garante que está em negociações avançadas para a renovação do meio-campista, segundo a rádio Itatiaia, tá bom? Dando os devidos créditos disso aqui que eu falei para vocês. Porém, palestrinos, nos últimos dias, vocês sabem muito bem que o nome do Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, foi ligado ao Palmeiras. Nos últimos dias e também lá no começo de 2025 também, né? Mesmo com informações de bastidores, muitas pessoas afirmando que uma possível transferência do Matheus Pereira ao Palmeiras tinha se esfriado, já o meia, né, tentando caminhar, sei lá, por algumas informações, uma renovação com a Raposa, o Palmeiras não tirou o pé e o seu interesse no jogador permanece e o Verdão ainda acredita numa reviravolta em toda essa história. Mesmo com o jogador ainda lá, né, em dúvida, em cima do muro, se fica no Cruzeiro, se vai embora, o Palmeiras acredita que ainda pode conseguir trazer o jogador para cá. O Verdão segue monitorando a situação do atleta e observa os movimentos do jogador e do Cruzeiro nessa eventual renovação do atleta com a Raposa. Caso essa renovação, Palestrinha, aqui que para mim mora o problema, não avance como esperado com o Cruzeiro, o Palmeiras promete entrar forte na disputa para tirar o jogador de lá. Segundo as informações do Bruno Andrade lá no programa Fala Fonte do ESPN, o nosso Alviverde está pronto para agir rapidamente se perceber
qualquer brecha nas negociações entre Matheus Pereira e Cruzeiro para uma eventual renovação com o clube de Minas Gerais. E aqui para mim que mora o problema. O Palmeiras me parece que quer manter a boa praça com todos os clubes aqui do Campeonato Brasileiro. O que não acontece com outros clubes quando eles querem furar os olhos do Palmeiras numa eventual contratação, né? Ou quando algum outro time tá querendo um jogador do Palmeiras, né? Parece que esse cuidado é só o Palmeiras que tem, né? Ah, vamos observar aqui, vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir renovar com o jogador. E aí, se não conseguir, a gente vai e faz a proposta. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês que me acompanham aqui e também se tiver alguém do Palmeiras que me acompanha, tem mesmo a real necessidade do Palmeiras aguardar uma renovação ou não do Matheus Pereira com o Cruzeiro para poder fazer uma proposta? O Palmeiras precisa realmente esperar alguma brecha entre Cruzeiro e Matheus Pereira? Por que o Palmeiras já não chega com um contrato na mão do Matheus Pereira e fala, olha, a gente quer pagar X, a gente quer contar com você, Palmeiras tem esse projeto, quem sabe para você ser titular por aqui? O que impede o Palmeiras de ir para cima do Matheus Pereira, tendo o Cruzeiro vontade de renovar com o cara ou não? Porque se o Palmeiras entra com o pé na porta, colocando uma proposta pro cara na mesa, já dá uma chacoalhada no Cruzeiro e também dá uma balançada, quem sabe, no jogador. Essa estratégia que o Palmeiras adota de ficar só observando o mercado e que, nossa, e manter, né, como falei pra vocês, a boa praça com os clubes brasileiros, acontece direto de um outro clube não pensar igual ao Palmeiras, chegar com o pé na porta, fazer uma puta proposta pro Matheus Pereira e o Cruzeiro fica a ver navios, inclusive também o Palmeiras, que tem interesse no jogador, ver o seu desejo assinando com outro clube, né? O Palmeiras, para mim, peca muito nas decisões que eles tomam para contratar jogadores. Isso foi o que aconteceu com o Claudinho no começo do ano, gente. O Palmeiras queria o Claudinho e sondou, e conversa pra cá, conversa pra lá. Ah, mas o Zenit quer tanto. Tô, mas tanto é muito caro, né? Vamos pagar isso. Aí o Zenit, não, assim não dá. Aí quando eles estão chegando a um denominador comum, chega um time da Árabe, do Catar, se não me falha a memória, e pau. Falou, você quer quanto, Zenit? Você quer esse valor? Toma, tá aqui. Já depositou na conta dos caras, sem conversa nenhuma. Aí o Zenit vai falar o quê? Falou, não, desculpa aí, Palmeiras, mas o Claudinho, o time lá já depositou o dinheiro na conta e o Claudinho tá assinando com o clube árabe e o Palmeiras ficou, ó, chupando o dedo. Por quê? Negocia, né? Fica ali, né, naquela morosidade, tentando abaixar o preço do jogador. Quando o outro clube chega com convicção de que quer o atleta, vai lá e paga e acabou e resolve o problema. E agora o Palmeiras tá fazendo a mesma coisa. Observa, eu acredito realmente no interesse do Palmeiras no Matheus Pereira, porque tem várias fontes na internet dizendo e garantindo que o Palmeiras está de olho nesse atleta para 2026 reforçar o seu elenco. Só que, não, mas vamos aguardar para ver se vai acontecer alguma coisa entre o Cruzeiro e o Matheus Pereira. Numa dessa, o Palmeiras abre brecha para um outro clube que tem interesse no atleta chegar com o pé na porta e colocar uma proposta na mesa. Numa dessa daí, a proposta desse suposto outro time, né, convence o jogador não renova com o Cruzeiro, não vem pro Palmeiras e acaba indo para outro clube. E aí os dois, né, tanto Cruzeiro quanto Palmeiras, fica a ver navios. A gente é muito bonzinho, cara. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Eu falo aqui como alguém que tá de fora, eu não acompanho o dia a dia do Palmeiras lá dentro. Gostaria muito, né, de estar presente nas reuniões, de ser aquela mosquinha que observa o que cada um fala, entender ali qual que é a real intenção de Leila Pereira, de Anderson Barros, do Abel Ferreira. Porque assim, o que a gente tem é o que eles falam. Só que o que é tratado internamente a gente nunca sabe, né? Então a gente fala de impressões que nós temos. E a impressão que eu tenho é que o Palmeiras é moroso demais e é bondoso demais nas suas contratações. E falta inclusive convicção, Palmeiras. Falta convicção para vocês para trazer atletas. É por isso que a gente traz esses jogadorzinhos água de salsicha e chega em decisões, a gente não consegue resolver o problema e acaba cedendo o título para outras equipes, né? Esse é um dos problemas que eu critico muito a diretoria do Palmeiras com o Anderson Barros ali nas negociações e com o aval do Abel Ferreira para alguns jogadores, né? Enfim, eu acho que se o Palmeiras tem convicção de que quer o Matheus Pereira,
que, pô, tem aval do técnico e tal, pô, sei lá, o Abel já chegou e já falou, não, pode trazer que eu aceito esse jogador, vai ajudar muita gente. Cara, vai lá e faz a proposta pro Cruzeiro, cara, acabou, meu. Vai pro Cruzeiro e pro atleta também, né, porque entra o poder de convencimento do Palmeiras. É isso que me irrita um pouco, tá aí, as especulações não param, o Palmeiras de olho no Matheus Pereira, né, observa aquela famosa sondagem, mas ainda não tem proposta nenhuma deixando isso muito claro, né? Você acredita aí numa eventual vinda do Matheus Pereira para o Palmeiras? Quero saber muito a opinião de vocês, mas confesso que pela atitude do Palmeiras é difícil de acreditar num eventual negócio, mas vamos torcer para que isso aconteça, né? Esses milagres aconteçam, o Palmeiras faça uma proposta para o jogador e consiga convencê-lo a vir para cá. Mas a priori, o Palmeiras vai observar ainda se o Cruzeiro vai conseguir renovar com o jogador. E Palestino, antes da gente passar para o último assunto desse vídeo, eu quero te dar um recado muito importante aqui. Aqui no rodapé do vídeo vai aparecer vários produtos do Palmeiras. Produtos selecionados. Eu mesmo vou lá e olho para ver se tem uma boa promoção. Produtos originais, oficiais do Palmeiras. Você pode comprar sem medo nenhum, tá bom? Vai ficar passando aqui durante o vídeo, você já deve ter visto vários produtos. Dá uma observada, se você se interessar por alguma coisa, faça excelente compra, porque as promoções que estão rolando aqui, Mercado Livre, o YouTube e também com os influenciadores, que no caso eu sou um deles, estão trazendo para vocês grandes oportunidades para vocês adquirirem vários produtos, no caso relacionados à Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que se você fizer qualquer aquisição aqui em qualquer produto desse que está aqui no rodapé, você vai adquirir um excelente produto para a sua vida, para o seu dia a dia, vai se orgulhar de vestir, quem sabe, uma camisa do Palmeiras. Tem camisa do Palmeiras à torta e direita para vocês comprarem, tanto de 2025 quanto de anos anteriores. Lógico que dos anos anteriores vocês vão encontrar preço, bacana pro bolso de vocês. Tem camisa aqui abaixo de R$150, cara. Camisas oficiais do Palmeiras. Então, não percam a oportunidade. Lembrando que se você fizer essa compra por aqui, você ajuda diretamente o canal Notícias Meu Verdão. E dado o recado para vocês aqui no canal, vamos falar aqui de um jogador que eu acredito que pode estar mais próximo do que esse, que o Matheus Pereira, que a gente acabou de falar agora. Eu digo mais próximo, pelo menos na sensação, né? Medindo a temperatura de como as coisas estão acontecendo, comparando o Matheus Pereira e o Nino do Zenit da Rússia. Segundo a apuração do Bruno Andrade, lá do ESPN, o Palmeiras está interessado na contratação do zagueiro Nino, de 28 anos de idade, do Zenit da Rússia, o que não é nenhuma novidade para quem acompanha o canal aqui. A chegada do jogador foi um pedido, segundo o Bruno Andrade, direto do técnico Abel Ferreira, que quer o Verdão na briga pelo defensor juntamente com Fluminense e Cruzeiro. O clube da Rússia, porém, conta com um atleta que é titular absoluto e não pretende facilitar uma liberação imediata para qualquer clube brasileiro. A preferência passa por uma saída na metade do ano de 2026. Lá eles estão na metade da temporada deles ainda, não finalizou. Por isso que a situação acaba ficando mais complicada para o Palmeiras. Segundo a própria apuração do ESPN, os russos só aceitam abrir conversas com uma proposta de, no mínimo, 10 milhões de euros. Essa proposta de 10 milhões de euros eu já falei para vocês aqui no canal e eu trouxe a imagem do Transfermarkt. Vocês puderam observar aqui, tá bom? 10 milhões de euros, o que dá hoje 63,33 milhões de reais na mesa do Zenit. O Palmeiras chega com essa propostinha de 10 milhões, aí o Zenit abre conversas com o Palmeiras ou com qualquer outro clube que desejar o jogador. Já falei para vocês, o Fluminense quer o jogador de volta, repatriar o seu atleta, e o Cruzeiro também observa o Nino, tá bom? Então aí o Palmeiras tem a concorrência desses dois times, segundo o Bruno Andrade lá do ESPN. Apesar das dificuldades, palestrinos, para finalizar aqui o vídeo para vocês, o nome do zagueiro Nino soa como uma força muito alta nos bastidores alviverdes. E o time, presidido aí pela dona Leila Pereira, está interessado de fato no atleta. Eu trouxe aqui em alguns vídeos passados, né, que a apuração do jornal O Globo, não vou lembrar o nome do jornalista, mas isso saiu no jornal O Globo, de que o Nino já estava apalavrado com o Fluminense. E isso que eu tô falando para vocês agora não invalida em nada a apuração do pessoal do jornal O Globo, tá bom? Ele tem prioridade, segundo os caras,
a voltar ao Fluminense, o que também, disse no vídeo passado, não impede o Palmeiras de fazer a proposta pelo jogador. Eu acho que 10 milhões de euros é um valor razoável para o Palmeiras negociar e trazer esse atleta. É aquilo que a gente falou, que tem tudo a ver também com o Matheus Pereira. Se o Palmeiras tem convicção de que precisa de um atleta bom, casca grossa, um atleta que chega para vestir a camisa, com experiência, e enxergou no Nino esse jogador, cara, Palmeiras, vai lá e paga os 10 milhões ao Zenit da Rússia e conversa com o jogador para trazer para cá. Não dá para ficar pechinchando valores com o russo, cara. O russo, você tá ligado, né? O russo, se chegar um cara da Arábia e colocar o dinheiro na conta dos caras, tá vendido. Acabou. Não tem conversa. Então, Palmeiras, vamos lá, vamos agir no mercado, vamos para cima, principalmente agora com a apuração do Bruno Andrade, que aí sim a gente para de ficar falando que é só especulação e a gente fala de fato do interesse do Palmeiras, que a gente já tem aí jornalistas e veículo de imprensa muito forte nas apurações do mercado da bola, né? Então, o Nino de fato é um interesse do Palmeiras, a gente torce que esse pedido do Abel Ferreira faça o Anderson Barros e a Leila Pereira agir, né, e colocar essa proposta na mesa para, quem sabe, trazer o Nino para cá. Das oportunidades no mercado que se aparecem, o Nino, para mim, tem sido uma das melhores do interesse do Palmeiras. Melhores, inclusive, até do que o Vitão, que tá no Internacional, tá? Jogador aqui que jogou muita bola no Fluminense e pode agregar demais ao Palmeiras. Repito também, é titular absoluto do Zenit da Rússia. Diferente lá do Gerson, que a gente falou no vídeo da manhã, aliás, da manhã não, no vídeo que a gente publicou aqui por volta da 1h30, 2 horas da tarde, diferente do Gerson, né, que tá insatisfeito com o Zenit, e o Zenit também não tá satisfeito com o jogador, o Nino é o contrário, hein? O Nino, o clube russo gosta muito dele e ele é titular absoluto por lá, o que dificulta um pouco mais a negociação. Mas se chegar com esse dinheiro na mesa, eu acho que o Palmeiras acaba trazendo o jogador. Só falta convicção, falta objetividade, falta o Palmeiras chegar e falar assim, então tá bom, eu quero, vou pagar o valor que vocês querem, 10 milhões de euros. Porque aquilo, cara, se o Palmeiras for por essa de que tá muito caro, outro clube vai chegar e vai pagar. Você pode ter certeza absoluta disso, tá? Então o Palmeiras, que tem uma grana sobrando aí nos bastidores, vai lá e paga, velho. Paga e traz o jogador, porque a gente tá precisando de jogadores como o Nino hoje no Zenit da Rússia. O que você pensa de tudo isso? Você acredita que o Palmeiras pode trazer esse jogador? Poder financeiro o Palmeiras tem, cara. Falta pra mim convicção desses caras pra ir atrás do atleta, tá bom? Posta aí nos comentários, quero saber muito o que vocês acham de tudo isso. Pacotão de notícias pra vocês, falando aqui do Paulinho, falando também do Matheus Pereira e agora também desse cara que eu acredito que é o que tá mais próximo, pelo menos medindo aí a temperatura do mercado, pelo que a gente escuta de falar de interesses do Palmeiras, o Nino é um dos jogadores que tá mais próximos aí de quem sabe o Palmeiras ir atrás. Principalmente porque a gente tem a apuração do Bruno Andrade dizendo que o Abel Ferreira, o português, já pediu o jogador para Dona Leila. E dessa forma, Palestino, eu vou terminando por aqui essa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais aí a oportunidade e a audiência, né, de vocês. Poder aqui conversar com vocês é sempre muito bacana. Eu gosto demais de falar do Palmeiras com todos vocês aí da torcida do Verdão que me acompanham por aqui. Você assistiu o vídeo até agora, você não é inscrito no canal? Então acredito que por você ter assistido aqui todo esse tempo, você deve ter gostado do conteúdo. Então não te custa nada, se inscreve no canal, é completamente de graça para você e você ajuda também a gente no nosso trabalho. Deixa o seu like aí também, o seu like faz eu entender que você gostou do conteúdo e também mostra pro robozinho aqui do YouTube que o vídeo tá bacana e assim ele acaba espalhando para outros palmeirenses aqui na rede. Beleza? Que o Papai do Céu abençoe demais aí o término dessa segunda-feira de vocês. Eu volto num próximo vídeo quando surgir notícias relevantes sobre Palmeiras e avante palestra.